Olá, cá estamos nós hoje para mais uma aula de português língua não materna. Eu sou a professora Ana Josefa. Bem, nós hoje vamos começar a falar de números. Isto porquê? Porque na aula anterior, não é? Se bem te lembras, tinhas um trabalhito que era escrever o número 10 milhões com algarismos, não era? Pois é. E então vamos ver se soubeste escrever bem esse número. Eu acredito que sim. Mas agora diz-me só uma coisa. Sabes qual é a diferença entre número e algarismo? Pois é. Não é a mesma coisa, pois não? Não é. Não é, não, senhor. Então vamos ver primeiro qual é a diferença entre número e algarismo e depois corrigimos o nosso trabalhinho de casa. Ora bem, então, os números, por exemplo, se nós tivermos 5, 48, 530, portanto, isto são números, não é? Isto aqui são números. E os algarismos? Ora, os algarismos são estes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ora bem, e quantos algarismos estão no total? Conta lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quer dizer que nós temos 10 algarismos. Isto são os algarismos. Ora, e qual é a diferença? A diferença é que nós podemos, com os algarismos, construir números. O número pode ter só um algarismo, pode ter 2 algarismos, como temos aqui o caso do 48, pode ter 3 algarismos ou muitos mais. Então é assim, quando nós queremos escrever números, não é? Nós utilizamos os algarismos. Por exemplo, quando nós estamos a escrever palavras, nós utilizamos as letras, não é? São as letras que nós utilizamos para compor as palavras, para escrevermos as palavras. E nos números são os algarismos que nós utilizamos para escrevermos os números. Portanto, com algarismos, nós podemos escrever vários números, combinamos os algarismos e podemos fazer variadíssimos números. Números pequenos, números grandes, mas são estes algarismos que temos aqui, do 0 até ao 9, que utilizamos para fazer os números, todos os números que nós quisermos. Ora bem, vou apagar isto e vou pôr aqui um número. Por exemplo, este número. Vamos escrever 840... não vamos pôr 40, vamos pôr 42. 842 mil. Ora, 842 mil. Este número que aqui está, não é? 842 mil, está escrito com algarismos, mas é possível escrever números com letras. E quando nós escrevemos números com letras, estamos a escrever por extenso, não é? Portanto, aqui temos com números, portanto, aqui com algarismos. Agora, se tivermos 842 mil, aqui estamos a escrever por extenso, não é? Estamos a escrever com letras. Escrever por extenso é escrever com letras. Mas também podemos fazer uma combinação e escrever números e letras. Porque também podemos fazer uma mistura, por assim dizer, e escrever 842 mil. Portanto, isto é tudo a mesma coisa, não é? Estamos a falar do mesmo número e de diferentes formas de escrever esse número. No
No primeiro caso, só com algarismos, no segundo caso, só com letras e no terceiro caso, com letras e com números. Ora bem, agora que estamos a falar de números ainda, vou-te mostrar um pequeno vídeo e vais estar com atenção e vais-me dizer depois quais são os números que estão escritos com mais do que um algarismo. Vamos por aqui. Olá, amigos! Está tudo bem? Eu hoje vou apresentar os números de 0 até 100. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ora bem, claro que não vamos ficar aqui a ver o vídeo até ao 100, não é? Porque senão levávamos a aula toda e isso seria muito tempo. Ora bem, então, o que é que nós tivemos a ver aqui? Vimos os números até 20 e vimos que os números estavam escritos com algarismos e também com letras. E eu pedi para estares com atenção para me dizeres quais eram os números que tinham mais do que um algarismo. E quais eram? Pois é, os números com mais do que um algarismo eram aqueles a partir do 10. O 10, o 11, o 12, o 13, o 14 até ao 20. Estes eram os que tinham 2 algarismos. Agora vamos ver o nosso trabalho de casa, não é? Como é que se escreve então 10 milhões com algarismos? Então, temos aqui... Escreveste assim, como está no quadro? 10 milhões? Pois é, então se escreveste assim está correto. Corretíssimo. E então o que é que nós temos aqui? Este número é um número muito grande, não é? Então temos aqui, se nós estivéssemos aqui a dividir estes números, não é? Temos aqui então a parte das unidades, não é? Temos aqui a unidade... Com certeza que já falaste isto e que já sabes disto, não é? A dezena e aqui a centena, não é? E depois aqui, portanto, aqui temos a classe das unidades e depois aqui temos a classe dos milhares, não é? Portanto, aqui tens a unidade de milhar, não é? Se tivesse aqui um ficava 1000. Portanto, aqui tens a unidade de milhar, depois aqui tens a dezena de milhar e aqui a centena de milhar. E depois aqui, não é? Tens a classe dos milhões, não é? E então, neste caso, tens a unidade de milhão
e a dezena de milhão, porque são 10 milhões, não é? E, portanto, aqui tens, então, os tais 10 milhões que nós falámos. O 10 e 6 zeros. Estes zeros correspondem às unidades, aqui aos milhares e depois aqui aos milhões. Portanto, temos aqui 10 milhões. Se escreveste assim, está muito bem. Espero que tenhas contado bem os zeros e que estejam lá todos. Está bem? Ok. Então, hoje nós estivemos a falar dos números, porque às vezes os meus alunos baralham-se a ler os números. E às vezes não é só com os números, às vezes também se baralham a ler algumas palavras. E há palavras que são parecidas e que às vezes causam alguma confusão. E por vezes os alunos enganam-se a ler. Então, nós hoje vamos ver verbos, vamos falar de verbos e vamos ver algumas formas verbais que por vezes costumam confundir. Que são verbos, nós já vimos que os verbos variam muito, não é? Mas há formas verbais que são parecidas e que por vezes são de tempos muito diferentes. Por exemplo, o pretérito perfeito é um tempo do passado. Nós já falámos aqui do passado, dos verbos, e vimos que passado era o mesmo que pretérito. Acho que até foi na aula do Vivaldi que nós falámos disso. E hoje vamos ver dos verbos do pretérito e vamos ver também os verbos no futuro. Ora, os verbos no pretérito, ou seja, no passado, na terceira pessoa do plural, acabam em rã. Por exemplo, eles comeram, não é? Termina em R-A-M. Mas se fosse no futuro, seria eles comerão. Comerão e comeram são palavras parecidas, mas são só parecidas, não são iguais. E temos que ter atenção para vermos quando é que estamos a falar do futuro e quando é que estamos a falar do pretérito ou do passado e utilizarmos corretamente cada uma das situações, está bem? Ok, então vou-te mostrar aqui no slide. Nós vamos ver 3 verbos e vou entrar num site onde se pode conjugar verbos. E aí tu vais ver a conjugação dos verbos, porque os verbos têm várias formas, não é? Vamos ver o verbo cantar, correr e sorrir. E depois vais reparar, agora vais reparar só no pretérito perfeito. Depois, mais tarde, vamos ver o futuro. Vamos pôr aqui o verbo cantar. E vamos carregar aqui em conjugar. E depois vamos andar aqui mais para baixo e vamos ver que o verbo já está conjugado. E então temos aqui o pretérito perfeito do verbo cantar. Eu cantei, tu cantaste, tal, tal, tal. E depois temos aqui eles, elas cantaram. Estás a ver? Pronto. Agora vamos aqui ver o verbo correr. E, portanto, vamos ver aqui também, pretérito perfeito, eles, elas correram. Depois, vamos ver aqui também, agora o verbo sorrir. Conjugar. Vamos aqui ver. Pretérito perfeito, eles, elas sorriram. Portanto, aqui nós encontramos toda a conjugação deste verbo, mas agora, neste momento, só nos interessa mesmo o pretérito perfeito, não é? E interessa-nos particularmente a terceira pessoa do plural, eles, elas. Portanto, o pretérito perfeito, aqui, eles, elas sorriram, que é aquilo que nos interessa agora, não é? Sorriram. Ora bem, então, como pudeste reparar aqui, não é? Neste tempo que nós vimos do verbo, não é? Tens aqui então os 3 verbos. O verbo cantar, o verbo correr e o verbo sorrir. E o que é que acontece aqui? Se reparares, todos eles, não é? Na terceira pessoa, têm ali a terminação em R-A-M. Portanto, eu cantei, tu cantaste, ele, ela cantou, nós cantámos, eles, elas cantaram. Depois temos o correr, não é? Eu corri, tu correste, ele ou ela correu, nós corremos
eles, elas correram. E depois temos também o verbo sorrir. Eu sorri, tu sorriste, ele, ela sorriu, nós sorrimos, eles, elas sorriram, não é? E a terminação em AM, não é? Reparaste bem? Pois é. Portanto, quando se trata do pretérito, ou seja, do passado, a terminação é sempre em RAM. Agora, vamos ver aqui, portanto, vamos ver no futuro como é que é. Vamos pôr aqui os mesmos verbos. Cantar primeiro. E agora vamos reparar no futuro, não é? Então, temos aqui o futuro. Eu cantarei, tu cantarás, e por aí fora. E depois temos eles, elas cantarão. E aqui a terminação é ERA, com til, não é? E o O. E vamos ver, então, agora o verbo correr, também, para reparares que tem a mesma terminação, não é? Correr. Vamos conjugar. Vamos verificar aqui. E aqui temos eles, elas correrão. Estás a reparar? Portanto, termina da mesma forma. Vamos aqui ver o verbo sorrir. Vamos aqui verificar. E temos aqui eles, elas sorrirão. Estás a ver? Pois é. Agora, vamos então ver aqui o que é que se passa aqui. Portanto, o que se passa aqui é que no futuro também a terminação é igual para os três verbos, não é? Como nós vimos anteriormente em relação ao pretérito perfeito. Então, elas, aqui é elas cantarão. Aqui, eles, elas correrão. Eles, elas sorrirão. Agora, tens que terem atenção a uma coisa. Repara que quando nós estamos a conjugar estes verbos, o que é que acontece? Eu vou pôr aqui só um ou dois exemplos para perceberes melhor. Por exemplo, se nós tivermos o verbo cantar, cantaram, no pretérito, não é? E o pretérito é o passado, como nós já vimos. O pretérito. E aqui cantarão. No futuro. Vou-te pôr mais um outro verbo. Correram. E correrão. Ora bem, o que é que acontece aqui? Aqui, quando nós dizemos cantaram, qual é a sílaba mais forte? Pois é, a sílaba mais forte é esta. Cantaram, não é? Esta é a sílaba mais forte. Mas aqui, cantarão, a sílaba mais forte já não é a mesma, pois não. Repara, cantaram. E depois temos cantarão. Qual é a mais forte? Aqui, na segunda. Pois é, aqui a mais forte é esta. Não é? Portanto, se tu te lembrares disto, vais saber distinguir quando é que utilizas o pretérito e quando é que escreves com AM, a terminar em AM, e quando é que vais escrever com A ou til, não é? Portanto, e agora vamos aqui ver em relação ao verbo correr. Então aqui, eles ou elas correram. Correram, correram. Então, esta é a sílaba mais forte, não é? Boa. Então, quer dizer que é pretérito e termina em AM, não é? E agora, correrão é futuro. Eles correrão. Então, esta é a sílaba mais forte, não é? Então, se esta é a sílaba mais forte, é o futuro e termina em A ou til.
O til é isto. Este til aqui está muito direitinho, mas um til deve ser feito assim. Se fosse mais bonitinho, não é? Estaria assim. Este é que é um til. Se tivesse aqui um A com um til mais bonitinho. Pronto. Portanto, então agora tu já percebeste qual é a diferença entre estes dois tempos verbais, certo? E então vamos aqui, a seguir, tratar de um texto em que vais ter que utilizar estes dois tempos verbais, mas, portanto, tens aqui uma fotografia, uma imagem do imperador maluco, porque a história vai falar exatamente deste imperador. Eu não sei se tu sabes o que é um imperador, não é? Mas o imperador é alguém que manda, não é? E que pode fazer tudo o que lhe apetece. Ele é que dita as leis e, portanto, ele é que manda. Temos aqui um outro imperador que não tem o ar tão maluco como o outro, não é? E então vamos ver aqui as palavras que nós vamos ter que utilizar para completar o texto. Tens aqui andaram ou andarão, vestiram ou vestirão, comeram ou comerão, tomaram ou tomarão, largaram ou largarão. E agora tens que ver se estas palavras, de acordo com o texto, se estão no pretérito ou no futuro e colocá-las de forma correta para completar o texto. Então vamos a isto. Temos aqui o nosso texto. Então temos, era uma vez um imperador maluco que reinava à maluca, num país à beira-mar, do outro lado do mundo. Este imperador fazia leis do tipo: os cidadãos que até hoje, vamos ver qual é o verbo, de carro, a partir deste dia só a pé. Ora, então qual será o verbo aqui? Os cidadãos que até hoje andaram, não é? De carro, a partir de hoje só andarão a pé, não é? Portanto, temos andaram, passado, que era como estavam habituados, e andarão, que é como vão passar a andar daqui para a frente. Depois temos as mulheres, que até hoje saia, a partir deste dia, só calças. Portanto, e quais eram as palavras que nós tínhamos lá, que podia pôr aqui? Tínhamos o verbo quê? Vestir, não é? Então, as mulheres que até hoje vestiram saia, a partir deste dia só vestirão calças. Depois temos as crianças que sempre chocolate, a partir de hoje só pepinos. O que é que será aqui o verbo? É o verbo comer, exatamente, não é? Portanto, as crianças que sempre comeram chocolate, a partir de hoje só comerão pepinos. Vamos continuar. Pois temos aqui outra das leis, não é? Os idosos que até hoje comprimidos para o colesterol, a partir de hoje só chá de tília. Então, os idosos que até hoje tomaram comprimidos para o colesterol, a partir de hoje só tomarão chá de tília. Depois, os animais que até hoje, pela primavera, só 8 em 8 anos. Então, vamos ver aqui. Então, os animais que até hoje largaram o pelo pela primavera, agora só o largarão de 8 em 8 anos. Até que um dia os habitantes do reino embrulharam o imperador numa mantinha quente e meteram-no num barquinho com GPS rumo ao Polo Norte para refrescar as ideias. Ora bem, agora vamos ver o texto completo. Vou pôr aqui o texto a correr para ouvires e leres ao mesmo tempo com muita atenção. O Imperador Maluco. Era uma vez um imperador maluco que reinava à maluca, num país à beira-mar, do outro lado do mundo. Este imperador fazia leis do tipo: os cidadãos que até hoje andaram de carro, a partir deste dia só andarão a pé. As mulheres que até hoje vestiram saia, a partir deste dia só vestirão calças. As crianças que sempre comeram chocolate, a partir de hoje só comerão pepinos. Os idosos que até hoje tomaram comprimidos para o colesterol, a partir de hoje só tomarão chá de tília.
Os animais que até hoje largaram pelo pela primavera só o largarão de 8 em 8 anos. Até que um dia os habitantes do reino embrulharam o imperador numa mantinha quente e meteram-no num barquinho com GPS rumo ao Polo Norte para refrescar as ideias. Muito bem. Agora, este texto, como tu estás a ver, está dividido em parágrafos, não é? Já tínhamos visto que os textos se dividiam em parágrafos. Os textos têm uma sequência e são organizados em parágrafos. Então, aqui temos o primeiro parágrafo, não é? Era uma vez um imperador maluco que reinava à maluca num país à beira-mar, do outro lado do mundo. Aqui temos o primeiro parágrafo. Depois temos o segundo parágrafo. Portanto, aqui no primeiro parágrafo identifica-se a personagem, não é? Depois, aqui no segundo parágrafo, temos então o problema, não é? Segundo parágrafo. Este imperador fazia leis do tipo daquelas que tu já ouviste e já leste aqui, que estão aqui, não é? Portanto, e aqui temos aquilo que ele fazia. E depois temos o terceiro parágrafo, onde temos a resolução do problema, não é? Como é que se resolveu o problema? Um dia um dos habitantes do reino, tantos habitantes, aliás, não foi um, foram todos os habitantes, embrulharam o imperador numa mantinha, meteram num barquinho com GPS e lá foi ele parar ao Polo Norte, não é? Portanto, então temos aqui a sequência da história, não é? Portanto, a parte onde começa a história, saltámos aqui. Portanto, esta história tem 3 partes, como tu já viste, não é? Ali nos 3 parágrafos que foram delineados. E depois temos aqui, então, as 3 partes da história. Na primeira parte, apresenta-se as personagens, portanto, diz-se como é que elas são e as coisas que ele faz, não é? Depois, na segunda parte, mostra-se que há um problema, não é? E que esse problema precisa de ser resolvido. E depois, na terceira parte, aparece como o problema é resolvido. Neste caso, portanto, a resolução, não é? A conclusão, o que é que aconteceu no fim. Este problema foi resolvido ou o problema desapareceu. Portanto, como é que se encontrou a solução para o problema. E, portanto, nós temos aqui esta história com esta sequência, não é? Que tem ações do passado e ações do futuro, não é? Porque primeiro tínhamos lá as leis que havia antes e as novas leis que iam começar a ser implementadas, não é? E então, quando se fala das novas leis, utiliza-se o futuro, não é? Ora bem, então, vais ter aqui 2 frases para completar e não te podes esquecer que tens que ter em conta o presente e o passado. E nestas frases tens que começar por o ano passado, os meus colegas e completas a frase como quiseres, com o verbo que quiseres. E depois temos aqui, será que para o ano eles também... E vou-te dar uma dica, porque quando começamos uma frase com será que, quer dizer que essa frase é uma pergunta, é uma frase interrogativa. Portanto, tem que ter um ponto de exclamação no final. Portanto, quando fizeres a frase, a segunda frase tem que ter um ponto final. É uma frase interrogativa. Então, tens aqui estas 2 frases que tens que fazer. A primeira... O ano passado, os meus colegas, e completas a frase e tens que utilizar o verbo no passado. E na segunda frase, será que para o ano eles também? E aí vais utilizar um verbo no futuro, não é? Porque para o ano é algo que ainda vai acontecer e, portanto, é futuro. Então, deixo-te estas 2 frases para completares. Atenção que a segunda frase é uma frase interrogativa, está bem? E então vais pensar muito bem, e agora que eu tenho a certeza que já sabes utilizar os verbos no pretérito e no futuro, e que não os vais confundir, ficas então com estas 2 frases para completares para a nossa próxima aula. Então, estamos quase a terminar. Vamos, então, até à próxima aula.